Uma pessoa, quando era criança, ela aprendeu sobre o Papai Noel. Ela vai crescendo e ela entende que aquilo ali era um mito, que Papai Noel não existe, na verdade, que comprava o presente eram seus pais. Aí também, como criança, ela aprende que existia uma coisa chamada diabo, mas ela não desfaz esse mito. Esse mito vai com ela até o momento em que ela morre. Por que isso acontece? Porque quando você conta uma coisa qualquer, só que você impregna esta coisa de um impacto de medo, aquela coisa permanece. Permanece por quê? Porque nós não temos acesso consciente à região do nosso cérebro que guarda os medos, que é o nosso cérebro límbico. Então, quando você faz esse tipo de ação contra o ser humano, você faz uma maldade muito grande, né? É uma manipulação muito feia. Quando eu falo da história de Papai Noel, essa informação fica no neocórtex. Quando eu falo evangélico falando da história de diabo e associo a imagem do diabo aos medos, essas informações ficam no cérebro límbico. Dali não sai. É muito injusto isso que fazem. Tá bom? Não existe esse negócio de bem e do mal. Principalmente, não dá para você dizer que coisas invisíveis são boas ou más. Porque bondade e maldade são atributos humanos. São referências psicológicas humanas. Nós não podemos atribuir qualidades humanas a energias e entidades que não pertencem à nossa ramificação psicológica. Logo, você não poderá dizer que Deus é bom, nem que Deus é mal, nem que espírito X é bom, nem que espírito Y é mal, porque bondade e maldade são características humanas, não faz parte desse reino paralelo. Perguntem-se para vocês mesmos, a igreja, tendo cometido o assassinato de mais de 600 mil pessoas, através de uma imputação de culpa, em função de uma entidade que elas mesmas criaram, eles estão inocentes. E ainda são exaltados por um monte de gente. Vocês, em casa, cada um de vocês se perguntem por que isto ainda existe. Tá, ok? Muitos de vocês perguntam assim, mas de onde que o Ananda tirou todas essas informações? Simples. Vocês querem a fonte? Eu comecei a buscar literatura sobre isso, porque eu já li isso em tudo quanto é lugar. Mas eu fui pensar assim, onde é que estão todos esse lugar? Todos os trabalhos acadêmicos de antropologia falam a mesma coisa. Para encurtar isso aí, você vai no Wikipedia e digita diabo, tá bom? Aí você vê exatamente isso. Aí você fala assim, eu quero uma fonte bem neutra. Você vai no history.com, e digita devil, history of devil. Isso vai ver a história antropológica do demônio. É exatamente isso, sem tirar nem pôr uma vírgula. Então, esse é o demônio da Igreja Católica. Na Igreja Evangélica, por exemplo, esse demônio é altamente exaltado, não é? Porque isso tira a autorresponsabilidade do indivíduo. Então, o indivíduo fez uma grande besteira. É o demônio. É o adversário. Quando as coisas deram certo. Agora foi Deus. Este carro pertence a Jesus. Graças a Deus. Não é graças a Deus, graças ao indivíduo. Então, a igreja, ela sempre tira o poder do indivíduo, atribuindo as coisas positivas a quem? A ela. Então, ela cria uma anti-espiritualização individual. Então, é um lugar extremamente anti-espiritual e manipula o indivíduo a partir de medo e culpa. Isto não é uma atitude criminosa? Primeiro, você retira o poder dele completamente, ou seja, ele não é dono de suas ações. Quando acontecem coisas positivas, é Deus que deu. E quando acontece uma coisa negativa, foi o diabo. Então, quem é ele? O mérito daquele indivíduo é diretamente proporcional à devoção que ele tem, especialmente financeira, àquela igreja. Então, esta lavagem cerebral é licitada até os dias de hoje. Eu não sei como isto pode acontecer em pleno século XXI, este tipo de coisa, que é um crime espiritual, existe até os dias de hoje, tá bom? Na figura de uma imagem absolutamente mítica, que qualquer reles estudantezinho de antropologia consegue deduzir. O que eu quero dizer, qualquer estudante de primeiro ano de antropologia, estudando a história de qualquer universidade do mundo, estuda isso. E como que as religiões se utilizam desse tipo de manipulação tão sórdida,
deixando as pessoas com tanta culpa, não é? Deixando as pessoas com tanto medo, para depois venderem a sua fé. Isto sim, é altamente diabólico, não é mesmo? Mas tudo bem, vamos virar o capítulo. Então, o que é o diabo? O diabo é isso, é uma figura fictícia, criada pela Igreja Católica e muito aproveitada pela Igreja evangélica. É sujo demais, tá bom? É mais do que sujo. Aí vocês vão me perguntar aqui, e o demônio? Demônio é outra coisa. Diabo é uma coisa, demônio é outra coisa. Porque demônio vem de daimon, do grego. E daimon significa semelhante a Deus, não é? Daimon significa semelhante a Deus. Nas culturas antigas, isso aí até pré-cristãs, na época helenística, você tinha, por exemplo, a classificação dos daimons em ágatos daimons e kakos daimons. Ágatos daimons eram espíritos que iam com a cara dos seres humanos. Espíritos, digamos, que gostavam dos seres humanos. E kakos daimon, espíritos que não gostavam muito do ser humano, né? Então, todas as entidades invisíveis, prestem bem atenção, todas as entidades invisíveis eram daimons. O anjo era um daimon? Sim, o anjo era um daimon. O demônio era um daimon? Sim, o demônio era um daimon, porque tudo que era invisível era um daimon. Vocês me entendem? Não existia a divisão de positivo e negativo. Ou seja, nessas culturas antigas, o termo anjo e demônio não existiam. Tudo era daimon, né? Era invisível, era uma força invisível, capaz de interagir com o ser humano, é um daimon. Então, e aí, de onde vem, por exemplo, essa questão de anjo e demônio? Isso aí vem, criação da própria Igreja Católica. A Igreja inventou os anjos, as questões aladas, porque, por exemplo, como é que um ser podia ir para o céu? Puxa vida, não tem avião. Só se a gente for parecido com um passarinho. Então vamos desenhar uma asa nas costas desse cara. Então desenharam umas asas. Daí que surgiu o anjo, porque dentro de uma visão organizacional, o céu seria lá em cima, né? Então, para que esse daimon chegasse até o céu, ele precisaria ter asas. Então, esse daimon que vai até o céu, ele tem asas. Então, vamos desenhar uma asinha. Aí tem outro que a gente não gosta muito. Se outro aí gosta muito, deve ver lá embaixo, onde tem lá as lavas, porque o vulcão vinha da Terra. Então, eles achavam. Lá no centro da Terra é tudo quente, pegando fogo, né? Então, esses daimons aqui que a gente não gosta, que não se dá bem com a gente, lá de baixo. Então, eles vivem lá embaixo da Terra. Como é que eles cavam essa Terra? Eles têm duas coisas. Tem um tridente, porque esse tridente já veio, por exemplo, do panteísmo, que tinha o deus Netuno. O deus Netuno tinha um tridente, né? Esse tridente de Netuno foi importado na figura do diabo. Então, ele cavava com o tridente e com o seu próprio rabo, que tinha uma lança capaz de cavar a terra. Isso aí foi tudo muito conveniente para eles, né? Essa criação dessa figura que é do demônio, daimon, e também da figura dos anjos, né? Foi criado dessa maneira. Nunca existiu dessa forma? Nunca existiu dessa forma, tá bom? Nunca, em momento algum, existiu dessa forma. Combinado? Tá ok? Nós temos essa figura aqui, que é o Baphomet. Tá bom? O Baphomet é essa figura aqui que as pessoas estão relacionadas com o diabo, né? O Baphomet não tem nada de diabo, né? Então, o Baphomet, ele era o símbolo da ordem templária. Eles eram, na verdade, banqueiros. Como eles foram uma estrutura que foi desenvolvida para a proteção do Santo Grau, eles eram altamente armados, e é por isso que eles se tornaram os primeiros banqueiros. Então, por exemplo, uns viajantes de lá, por exemplo, de um feudo distante, ele precisava ter o ouro dele guardado, e tinha muito saque no decurso da viagem, ele dava aquele ouro para um banco templário, lá do feudo dele, e no final da viagem ele resgatava com outro bando de templários, que se comunicando diziam quanto que de ouro ele havia depositado. E os templários pegavam uma parte para eles. Foi o início do banco. Então os templários eram muito ricos. Assim sendo, a igreja pensou assim, como que a gente vai ferrar com esses templários? Como que a gente vai ferrar com eles? A gente tem que dar um jeito. E na época do início da Inquisição,
O símbolo deles era isso aqui, o Baphomet. E o Baphomet, ele tinha, por exemplo, 2 seios. Esses seios significa a nutrição das pessoas. Porque bafo e metis significa nutrir com sabedoria. Entendeu? Bafo e metis é nutrir com sabedoria. Tu nem sabe o que era. Nutrir com sabedoria. Então ele era desse jeito, era um símbolo dessa forma. Ele tinha, na verdade, um pênis ereto nas figuras antigas, porque ele estava relacionado a um deus extremamente fecundo e, portanto, muito próspero, né? E ele tinha os pés de bode, relacionando-se também, porque o bode tem uma das maiores potências sexuais, e essa potência sexual, nos tempos antigos, era relacionado à potência de você trazer a frutividade na terra. Essa cabeça de bode, porque não tem problema, tadinho do bode, os 2 cornos de bode, que são os cornos metratônicos, que na verdade é o conduto de Ida e Pingalá, ou seja, nós temos aqui Ida e Pingalá e Sushumna, os 2 canais que correm ao redor da coluna, que terminam nas narinas, eles continuam com esses cornos aqui, ok? E esse sinal aqui, que era uma tocha ardente, que era o sinal da iluminação de Baphomet, ou seja, nunca teve nenhum simbolismo negativo, mas a igreja usou o Baphomet como bode expiatório. Então, a palavra bode expiatório começou aí. Vamos utilizar isso como bode expiatório, acusar os templários de hereges, né? Como hereges, sendo que eles foram criados para proteger o Santo Graal. Então, ela deu um jeito de capturá-los com patrocínio dos exércitos locais e queimá-los. E daí que veio esse bode, que transformou-se no bode expiatório. E a história de Lúcifer. Lúcifer a tradução do nome Lúcifer é, na verdade, uma tradução de estrela da manhã. Lúcifer significa Luciferos, significa aquele que primeiro traz a luz, que na verdade é o planeta Vênus, né? Então, é por isso que tem até uma figura de uma série chamada Lucifer Morningstar, porque o nome antigo de Lúcifer, a Morningstar, é aquele que traz a luz. Lúcifer é uma figura que na Bíblia está ligado a um dos anjos que quis ajudar a criação de Deus. Ajudar a criação de Deus, né? Isso tem a ver com a rebelião de Lúcifer, onde ele quis dar uma de Deus, mas isso é uma visão cristã, porque, na verdade, ele quis ajudar Deus na geração de receptáculos para as almas reencarnarem. De Lúcifer, daria uma palestra aqui de 2 horas só falando de Lúcifer, mas para nós termos a ideia, a 666 vem disso, porque o exército luciférico era composto por 1.000 pessoas. Eram 999 anjos mais um, né? Então, ele pediu para que 2/3 de seus anjos, 2/3 de 999, das 666, viessem para a Terra para ajudar a evolução. E daí, estes anjos foram chamados de anjos caídos. Não são caídos porque a consciência deles caíram, ou seja, eram anjos sem consciência. Eram anjos que se sacrificaram para ajudar a Terra. Então, não tem nada a ver com o mal, ok? Mas, como eu disse, a igreja tratou de colocar tudo em um mesmo balaio, pois assim você fortalece a imagem de um vilão e, por consequência, o poderio da igreja aumentava quanto mais forte eles conseguiam pintar este diabo, ok? Então, essa figura luciférica, né? É um guardião da luz, Morning Star, estrela da manhã. Então, é isso aí que acontece. Então, agora vamos falar de Exu. Exu não tem nada a ver com essa história. O Exu tadinho do Exu. Exu não tem nada a ver, né? Os Exus, veja bem, Exu do Candomblé e Exu da Umbanda são diferentes, né? Mas havia, por exemplo, certas divindades cultuadas em Yorubá e no Candomblé, em algumas linhas do Candomblé, que existem diversas linhas de Candomblé, que eram entidades parecidas com um dos cultos panteístas do século zero lá, que eram chifrudas, tinham um pênis ereto em sinal de fecundidade, não é? Eles tinham rabo porque queria se simbolizar a potência de ligação com a terra desses seres aí. Então, logo a Igreja Católica tratou de olhar para essas entidades e falar assim, eles são do mal, porque esses aí são igualzinho ao diabo, e taxaram o Exu de mal. O Exu não tem nada de mal, porque são seres resgatados. Os Exus, eles são resgatados através de uma lei, são chamados Exus batizados, né? Então, eles
ajudam os seres humanos no trâmite das coisas mais frugais da vida, das coisas relacionadas ao mundo, ao dia a dia dos seres humanos, né? Existem espíritos que se fazem passar por Exus, são chamados de quiumbas, e não tem nada a ver com Exu, e quem não entende do assunto vai chamar que tudo é Exu, existe tudo diabo, porque é a forma de tirar sua responsabilidade de suas raivas, de suas culpas, de seus atos, atos de condenação com o outro, de críticas, tira das suas costas, e aí a culpa é tudo do diabo. Eu permaneço um santo porque eu sirvo aquela igreja. Então, tudo isso é uma maquinação muito ruim. E o capa preta e o tranca-rua. Então, são todos Exus bastante poderosos que trabalham sempre nas encruzilhadas. E as encruzilhadas são as linhas interdimensionais que interatuam com... não posso falar muito, né, Flávio? São as linhas que interagem com o ser humano com outras dimensões, né? Então, são os guardiões dos portais. Onde existe entrada e saída de energia, sempre vai ter um Exu. Que no Alcorão já está bem claro. No Alcorão diz assim, Alá criou uma raça vinda do barro, nós humanos. E Alá criou uma raça a partir do fogo, chamados de Jin. D-J-I-N. E os Jin são seres, são demônios, né? São daimons. E também tem aqueles que gostam dos seres humanos e aqueles que não gostam dos seres humanos. Como no próprio Alcorão já foi escrito de uma forma muito clara isto, né? Já está muito claro e explícito, não tem muita dúvida a respeito disso. No Alcorão, nas linhas islâmicas, existem exorcismos também, que é para retirar o efeito, que é para retirar a influência de algum djinn negativo sobre o ser humano, mas é tudo de uma forma muito mais lúcida. No judaísmo, por exemplo, já tem muito mais clara a associação de Salomão com Ashmodai, que foi o demônio que ajudou na construção do templo. Então, essa figura é muito mais branda. A coisa pega pesado mesmo no cristianismo e na sua vertente contemporânea, que são as igrejas evangélicas. E na maior parte, e nós vivemos em um país católico. Então, o poder dessa coisa mal entendida é muito grande. Ashmodai é um djinn que gosta de humano? Ashmodai é um djinn poderoso, né? Não é um djinnzinho. Ashmodai é um djinn poderoso que não é que ele gosta de seres humanos, ele é uma evolução paralela. Então, existem acordos para que isso aí possa acontecer. Onde está o verdadeiro mal? Dentro do próprio homem. O mal está na sua culpa, o mal está no seu medo, o mal está na sua raiva. E essas instituições, o que faziam? Fomentavam o desenvolvimento do mal dentro do homem, criando regras e punições, tá? Mas eu digo o seguinte, o mal você faz com seus pensamentos ruins, com as suas culpas, com os seus medos, com as suas raivas. O mal você faz julgando a outra pessoa. O mal você cria dentro de você quando você não se permite ser livre. E quando você não se permite ser livre, você quer cercear a liberdade, tolir a liberdade do outro também, né? Então, você quer fazer o bem, viva em estado de amor. Ou seja, viva e permita que o outro viva também. Isto é a lei maior, é a lei maior da luz. E se você tiver ainda medo dentro de você, o conhecimento, a sabedoria te liberta de qualquer medo. É para isso que existem as instituições, as tradições que sempre trouxeram luz do conhecimento sobre nós e para nós, tá bom? Muito obrigado pela presença e participação de todos vocês, muito obrigado pelas perguntas. E aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, clica aqui, curtir, faça alguns comentários também, porque isso é muito importante para ranquear o vídeo, que ele chegue para mais pessoas, essa informação seja difundida para mais pessoas que precisam também delas.